Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Malaquias, capítulo 1. Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Assim diz a palavra. Pai, em nome de Jesus, por intermédio desta palavra, eu peço ao Senhor que a tua igreja seja edificada, fortalecida e transformada para a honra e glória do teu nome, Senhor. Se conosco, que teu Espírito Santo esteja direcionando, Pai, esta palavra para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, na minha Bíblia está até grifado aqui esse versículo número 2, que diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E essa é uma verdade. O amor de Deus pelo seu povo é um amor deliberado e imutável. É um amor de pai para com o filho. O filho fazendo ou deixando de fazer o que o pai manda fazer, o pai vai amar de qualquer jeito. Não é verdade? Portanto, Deus, queridos, não nos amou por causa das virtudes que viu em nós. A causa do amor de Deus está nele mesmo e não em nós. A Bíblia nos mostra que Deus escolheu Israel não porque era a maior ou a melhor nação. O próprio Jesus disse em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então foi Deus que resolveu nos amar, irmãos. Ele amou o povo dele, desde a eternidade, e ali ele vai amar até o final. Esse é o amor de Deus. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que a escolha de Jacó foi motivada por um amor imerecido, graça. Porque da mesma forma que o povo de Esaú, a descendência de Esaú foi destruída, o povo de Jacó, Israel, deveria também ser destruído. Porque as duas nações foram rebeldes. Mas, no entanto, Deus escolheu amar Israel, dando sempre a oportunidade para que eles se voltem para o Senhor. Então, queridos, Deus, Ele amou aquele povo, e nós devemos entender que nós somos a descendência desse povo, e Ele nos amará até o final, até a fundação do século. Fundação não, né? Até a consumação do século. Portanto, o amor de Deus, ele é real. Então, nunca duvide do amor de Deus. Posso ouvir um amém? Não duvide, queridos.
Não duvide. Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa consciência de que Deus o ama profundamente, porque elas têm como medida aquilo que Deus faz por ela, através de uma provisão. Mas o amor de Deus, ele é muito maior do que uma provisão. É muito maior. Então não se esqueçam que Ele nos ama. E vai nos amar até o fim. A prova disso está lá em João 3,16, que todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que possam ter a vida eterna. Então nosso mundo não é esse. Algo melhor nos espera. Aí é aonde Deus prova esse amor. Porque nós temos uma esperança e um futuro pela frente. Nós temos algo sublime para acontecer em nossas vidas. E nada, absolutamente nada, pode tirar isso de nós, e nem coisas ruins possam tirar essa esperança e essa alegria que nós temos. Então não fiquem tristes, né? Eu sei que nós passamos muitas vezes por desertos, por situações adversas. Muitas vezes nós entramos em uma tempestade porque nós mesmos provocamos, mas existem também tempestades que elas chegam em nossas vidas de uma forma inesperada, e nós não fizemos nada e de repente nós estamos em meio a essa tempestade. E se mesmo estivermos, queridos, em meio a essa tempestade, isso não pode tirar dentro do nosso coração essa alegria de sabermos que somos amados por Deus. Conscientize sobre essa palavra essa noite. Você é amado e ponto final. Se você está desempregado, Deus te ama. Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, Deus te ama. Glória a Deus por isso. Agora, no livro de Malaquias, ele nos ensina uma coisa que edifica muito o meu coração. Eu espero que possa edificar o seu coração também, e que possa fazer de nós uma igreja saudável e uma igreja que glorifique o nome do nosso Senhor. Porque uma coisa, queridos, é ser amado. Outra coisa é ter comunhão. Amém por isso? Assim, o que nós devemos entender, que sendo amado por Deus, isso não nos valida a ter essa comunhão íntima com Ele. A palavra de Deus nos mostra que Deus amava aquele povo incondicionalmente. Mas aquele povo não tinha nenhuma comunhão com o seu Senhor. E quem não tem comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento. Pensando sobre isso, existem vários exemplos de que o amor, ele não tem muito a ver com comunhão. Existem pessoas que amam as pessoas dando presente. Eu conheço vários pais que dão de tudo para o seu filho. Presentes, trabalham como loucos para realizar todos os sonhos dos seus filhos, mas não tem nenhuma comunhão. Ele demonstra para o seu filho que ama, mas não tem relacionamento com ele, não tem intimidade nem comunhão com ele.
Para nós cristãos, em relação ao nosso Senhor, nós temos que entender que o amor de Deus, ele implica em nossas vidas um relacionamento com Ele. Por quê? Porque se nós não tivermos uma busca no Senhor, uma busca em Deus, uma busca de intimidade, nós jamais iremos conseguir compreender e viver esse amor de Deus. Jamais. Então, queridos, não basta apenas sermos amados por Deus. Nós temos que ter comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que vai nos mostrar verdadeiramente a essência desse amor. Porque a palavra de Deus nos mostra que o caráter de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Em João fala, 1 João fala, Deus é amor. E nós só vamos compreender esse amor de Deus buscando cada dia um relacionamento. Então, por isso que é muito importante nós termos essa vida, né, bastante disciplinada em relação ao envolvimento com a sua igreja, a leitura da palavra, uma vida de oração e de jejum. Tendo isto, é que nós vamos sempre compreender este amor. Voltando ao exemplo de pai para com filho. Eu citei alguns domingos atrás aqui, que uma filha se perdeu, porque ela não compreendeu o amor que o pai dela tinha por ela. Ela não conseguiu compreender, porque o pai dava tudo para ela. Mas ela só queria o quê? Ter um abraço do pai. Ela só queria ter um relacionamento com o pai, uma intimidade com o pai. Mas o pai não soube amar. Isso aí exemplificando a vida familiar. E acabou o quê? Esse amor se esfriando. E aconteceu o quê? Uma tragédia na vida dessa criança. E assim, meus irmãos, somos nós em relação a Deus. Deus não muda, mas nós mudamos. A gente muda. E muitas vezes, quando nós não fazemos a nossa parte, e o amor de Deus, mesmo sendo imutável, a gente não consegue compreender o amor de Deus, e nós vamos o quê? Nos esfriando, nos afastando de Deus. E a nossa vida começa a ficar o quê? Uma tragédia. E nós somos sustentados, queridos, é por esse amor. É sabermos que nós somos amados. Porque se nós não soubermos disso, a gente desiste. Porque a vida cristã, ela não é uma vida fácil. Não é um mar de rosas. Nós passamos por desafios, grandes desafios. Nós somos perseguidos, nós passamos por frustrações. Nós passamos por perseguições, injustiças, muitas coisas. E se as pessoas não entenderem, e não saberem e não sentirem que são amados por Deus, abrem mão de uma vida cristã. Quantas e quantas pessoas, ao se converterem, já foram perseguidos? Eu acho interessante o muçulmano. O muçulmano, quando ele se converte ao cristianismo, a primeira coisa que acontece na vida dele é o quê? É perder sua família, sua casa. Ele é expulso de casa. Imagine, queridos. Você perder tudo e começar a passar por dificuldade. O pai te dá tudo, tudo. Seu pai, sua mãe, te dá tudo. Aí, de repente, começam as aflições, as perseguições. Né? Você começa a passar fome, necessidade. Você não vai saber o que vai acontecer com a sua vida o dia de amanhã. Mas eu acho interessante, quando o muçulmano ele se converte, ele de fato ele entende o que é o amor. O que sustenta a vida dele é saber que ele é amado. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração e saiam daqui esta noite com essa certeza
que o amor de Deus por você é muito grande. Muito grande. Em relação a essa comunhão com Deus, nós podemos ver no livro de Malaquias, que mais uma vez esse profeta, em todo o Antigo Testamento, nós podemos ver através da vida de outros profetas, que Deus fica chamando o seu povo a se voltar para Ele. E não foi diferente nesse livro de Malaquias. Deus entendia que, para essas pessoas entenderem o amor que Ele sentia por eles, eles precisavam ter uma comunhão com o próprio Deus. Então, desde a queda do homem, lá no Éden, Deus foi trabalhando. Pessoa por pessoa, Ele usou reis, Ele usou profetas, Ele escolheu homens para mostrar o amor de Deus. E aqui no livro de Malaquias, Ele escolheu esse profeta para falar para esse povo o quanto Deus amava eles. E Deus chama esse povo a ter essa comunhão com o próprio Deus. E eu fico vendo aqui que a comunhão do povo de Deus com o próprio Deus estava o quê? Quebrado. Estava o quê? Não estava bem. Não havia comunhão. Não tinha comunhão. Esse relacionamento ele estava quebrado. E precisava acontecer alguma coisa aqui. E Deus, Ele nos mostra através de alguns versículos, nesta palavra, algumas coisas que estavam impedindo a comunhão do povo de Deus para com o seu próprio Deus. Então a primeira coisa que foi quebrado aqui, essa comunhão, porque essas pessoas, eles foram o quê? Negligentes. Então nós temos que tomar muito cuidado com a negligência, amigos e irmãos. Vamos ler o versículo 6, que diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, quando nós não damos o nosso melhor para Deus, nós estamos desprezando. Deus, Ele quer o melhor de nós. A palavra de Deus nos ensina aqui que Ele quer o nosso coração. Ele quer as nossas vidas. A Bíblia nos mostra que os sacerdotes daquele tempo, eles estavam desonrando e desprezando a Deus. Os sacerdotes foram aqueles homens escolhidos para servirem a Deus. E esses próprios sacerdotes estavam desprezando o seu Senhor. Vamos ler o capítulo 2, versículos 7 a 9, que diz o seguinte: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes
parciais no aplicardes a lei. Você observa aqui que os sacerdotes, eles não estavam sendo inteiros em relação à palavra de Deus para aquelas pessoas que eles estavam o quê? Ensinando. Então os sacerdotes aqui estavam o quê? Desprezando aquilo que Deus havia dado a eles. Eles eram negligentes. Eles foram negligentes naquele tempo. Em relação a isso, meus irmãos, essa palavra serve para nós também. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos negligentes, para não termos a nossa comunhão quebrada com o Senhor. Olha, observem bem. Deus tinha uma promessa. Mas a promessa de Deus, muitas vezes, ela é quebrada. Ela é demorada. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque nós negligenciamos. O livro de Malaquias, alguns estudiosos falam, porque a Bíblia aqui, se nós observarmos aqui, ela não é totalmente cronológica. Mas o livro de Malaquias, ele foi escrito após o exílio da Babilônia. E diz alguns estudiosos que, depois do profeta Malaquias, Deus se calou 400 anos, para depois começar a falar do reino de Deus na época de Jesus, através de João Batista. Vejam bem. Então, Deus estava anunciando. Deus estava anunciando. Então, Deus queria cumprir promessas para esse povo. Mas só que as promessas eram quebradas porque o povo era negligente em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, pensando nisso, existem muitas coisas que não acontecem em nossas vidas, promessas de Deus, porque nós negligenciamos. Nós não observamos a forma como está sendo a nossa conduta cristã. Então, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que entender que quando nós desprezamos Deus, da mesma forma como esse povo pagou muito caro, nós podemos pagar caro também. Nós podemos pagar muito caro. É importante a gente observar. Então, não vamos ser negligentes, vamos estar sempre atentos em relação à vontade de Deus para com as nossas vidas. Agora, nós devemos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, queridos. Eu acho maravilhoso e a profundidade de 2 versículos que Paulo fala para o povo de Roma, no capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Gente, eu acho aquilo tremendo. Porque ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam o quê? Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você entende que para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que estar com a sua mente trabalhando, fixada, naquilo que é o alvo? Aí ele nos diz: cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo.
Cuidado com o seu corpo, para que você não venha cair, para que você não venha negligenciar, para que você venha experimentar qual é a minha vontade na sua vida. E eu creio, meus irmãos, que as promessas de Deus para as nossas vidas é algo maravilhoso. É vontade de Deus. Mas se nós não nos conectamos ao que o apóstolo Paulo diz, essas promessas, elas não vão ser concretizadas em nossas vidas. Aí vocês entendem que o amor de Deus precisa andar em comunhão com Deus? Nós experimentamos esse amor de Deus quando nós temos essa comunhão com Deus. Porque é através da comunhão com Deus que Ele vai nos dar força para caminharmos de acordo com a vontade dEle. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Outra coisa que impede uma comunhão com Deus, que nós podemos ver através do livro de Malaquias, é insatisfação, meus irmãos. Insatisfação. Esse povo demonstra aqui que era um povo insatisfeito, povo que nada estava bom para ele, um povo que murmurava. Então, queridos, vamos ler o versículo 17 do capítulo de número 2. Perdão, não, está errado. Deixa eu achar aqui. Está aqui. É exatamente, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Que diz o seguinte: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Na NVI diz o seguinte: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Meus irmãos, o que a palavra nos mostra aqui? Cuidado com a insensibilidade. Vamos tomar muito cuidado com a insensibilidade. A raiz do pecado do povo é a insensibilidade ao amor de Deus. A insensibilidade nos leva a pecar, a sair do propósito. Vamos tomar cuidado com a ingratidão. A ingratidão tem os olhos fechados para a benevolência recebida. Vamos tomar muito cuidado, queridos. O nosso coração ele é muito enganoso. Muitas vezes Deus é acusado de ser passivo diante do que acontece de ruim em nossas vidas. Quantas coisas que acontecem em nossas vidas, a gente fala assim, nossa, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Eu não sei o que eu fiz para Deus me castigar desse jeito. Quantos já disseram isso? Gente, em nome de Jesus, isso não pode sair da nossa boca. Não. Não pode. Nós não podemos murmurar. Se nós estamos de pé aqui hoje, é por causa da graça de Deus, do amor de Deus. Então não vamos ser aquele povo insatisfeito. Aquelas pessoas que têm um coração insatisfeito, elas não ficam satisfeitas com nada. Se compra um carro, amanhã já quer um carro melhor.
Se tem um salário de 20 mil, amanhã já quer um salário de 30 mil. Nunca fica satisfeito. Então nós devemos vigiar, queridos. Para algumas pessoas nunca há satisfação, contentamento. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite. Não sei mesmo. E talvez a sua vida hoje está difícil. Tem algo difícil na sua vida. Mas saia daqui contente. Saia daqui contente. Porque Deus, Ele não te desampara. Ele te ama, Ele cuida de você. Ele está cuidando de você. E Ele cuidará de você até o final. Ele não muda. Ele não muda, jamais irá mudar. Ele se preocupa com você, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele é onipotente. E nós devemos sempre dar graças a Deus. Terceira coisa, que nos afasta de uma comunhão com o Senhor. Desobediência. Versículo 3, ou capítulo 3, versículo 7 e 8. Diz assim a palavra: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Queridos, esse povo aqui, eles estavam roubando Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus estava falando com esse povo aqui que essas pessoas estavam andando fora dos princípios de Deus. Eles não estavam sendo obedientes. E nós devemos entender, meus irmãos, que isso aqui é um princípio. Dízimos e ofertas, viu? Principalmente o dízimo. O dízimo não é uma invenção da igreja. Dízimo é um princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo, ele não é dar dinheiro para a igreja. É ato de adoração ao Senhor. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que o dízimo não é opcional. É mandamento. Não é oferta. É uma dívida. Não é sobra. É primícia. Ela nunca pode ser peso, mas é uma bênção. Porque tudo que você tem vem do Senhor. Eu achei interessante que existem alguns estudos em relação a isso. Eu acho até engraçado, assim, não estou querendo desprezar e nem menosprezar essas coisas. Mas as pessoas, meus irmãos, ficam arrumando estudos para aliviar o coração delas. Porque eu vejo o dízimo aqui, meus irmãos, em toda a Bíblia. A Bíblia, o dízimo, ele começou a ser ensinado antes da lei. Antes da lei. Ele foi ensinado na lei, mas não só na lei. Nós podemos ver nos livros históricos, poéticos, proféticos e também no Novo Testamento.
Aí existem alguns estudos naquilo que agrada o coração daqueles que ainda não se converteram no bolso, dizendo que hoje nós vivemos é pela graça. Tome cuidado com isso, queridos. Dízimo é uma primícia. E uma das coisas que tiram de nós a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, chama-se desobediência. E Deus, Ele usa sempre as coisas certas para nos vincular a Ele. Deus, Ele quer de nós compromisso. Vamos tomar cuidado com isso. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, vocês sabem que nós não falamos, mas eu quero que vocês não deem brecha para o diabo, para enganar o seu coração. O dízimo, ele foi ensinado para nós antes da lei, não havia lei. E no tempo da graça também, vamos lá, antes da lei, Abraão ele levou o dízimo para quem? Melquisedeque. Ele levava o seu dízimo para Melquisedeque. E lá em Hebreus, a Bíblia fala que Jesus é o substituto de quem? De Melquisedeque. Isso está lá em Hebreus. Se você estudar o livro de Hebreus, capítulo número 7, você vai entender o que eu estou falando. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Principalmente com o nosso coração. Quarto ponto que nos tira de uma intimidade com o Senhor: incredulidade. Capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante de Deus dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Meus irmãos, muitos pensam inútil é servir a Deus. Gente, eu conheço tantas pessoas que são desigrejadas. Eu conheço tanta gente que abriu mão de estar numa igreja por conta de decepção, por algo que aconteceu em relação às quedas de homens. Mas isso não pode tirar. Esses problemas não podem tirar do coração da pessoa a essência de uma vida para com Deus. E uma comunhão com Deus se baseia em servir. Se baseia em guardar os seus preceitos. E nós podemos observar aqui que desde a época de Malaquias, as pessoas pensavam: é inútil servir ao Senhor. Por que adianta guardar os seus preceitos? Porque eu vejo que as pessoas ímpias se prosperam, acontecem coisas boas, e eu estou aqui afundado no mar de lamas. Quantas e quantas pessoas são enganadas com isso, meus irmãos? Mas a Bíblia me mostra que nós não podemos ser incrédulos. Não podemos deixar que as dificuldades da vida tomem o lugar de Deus em nossos corações. Deus é o melhor que nós temos na vida. Se tem algo de bom dentro de mim, é a presença de Deus. Jesus, Deus é suficiente para mim. Então não importa o que acontece na minha vida.
O que importa é eu ter essa verdade dentro do meu coração. Porque se eu não tiver essa verdade dentro do meu coração, eu vou cair nessa cilada da incredulidade. E a incredulidade me impede de ter o quê? Essa comunhão com Deus. E a incredulidade faz com que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Hebreus capítulo número 3. Acho que todos vocês conhecem. O povo de Deus não entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Então a incredulidade, meus irmãos, fazem com que nós não alcancemos as promessas de Deus. Eu queria que vocês olhassem para Jesus Cristo. Porque todos passam por dificuldades na vida. Situações complicadíssimas. Jesus passou. Eu fico vendo ali no momento da sua morte. Quando ele morreu. E a partir daquele momento que o Pai se afastou dele. De repente, Jesus ficou sozinho. E o que sai da boca dele? Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparastes? Muitas pessoas pensam que Jesus ali ele estava entrando numa posição de incredulidade, pensando com que Deus tinha abandonado ele. Mas não foi aquilo que aconteceu. Jesus Cristo, ele estava recitando a Bíblia, no momento da sua morte. Ele sabia que Deus tinha afastado dele, porque Deus, ele não feria a santidade dele. E a incredulidade daquele povo passou tudo para a vida de Jesus naquele momento. Então a Deus naquele momento virou as costas para Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele confirmou para Deus. Deus meu, por que o Senhor me abandonaste? Porque a dor de Jesus ali era terrível, mas mesmo assim ele não entrou nessa situação, nesse estado da incredulidade. Coloque aí Salmo 22:1. Não se esqueçam desse versículo, queridos. Não se esqueçam. Deus meu, por que me desamparastes? Então Jesus ali não estava sendo incrédulo, mas ele estava recitando a Bíblia. Então no momento difícil da sua vida, queridos, eu vou dar para vocês uma receita. Acho que vocês já estão até sabendo. Mas num momento difícil na sua vida, e vocês se sentir nesse perigo da incredulidade, mergulhem na palavra de Deus. Se deleitam na palavra de Deus. Se alimentam da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que você não estará negligenciando. Você não estará entrando num estado de incredulidade. Quero que vocês entendam que Deus dá tudo o que precisamos. E uma palavra para você guardar no seu coração. Agrada-te do Senhor. Primeiro, agrada-te do Senhor. Faça a vontade de Deus. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Continue firme. O importante é você não abrir mão daquilo que você acredita, naquilo que você confia. E a palavra de Deus é a nossa essência, nosso estilo de vida. E nós não podemos abrir mão daquilo que nós acreditamos. Então entenda que Deus é conosco. E Ele é suficiente para todos nós.
O importante é nós buscarmos cada dia mais essa comunhão. Se passamos dias difíceis, é na comunhão que nós vamos ter a vitória. É o que estava faltando com esse povo aqui. E que nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Deus, para que possamos ter uma vida vitoriosa. Amém? Vamos ficar de pé. Deus, Ele não pode abençoar pessoas negligentes, insatisfeitas, incrédulas e desobedientes. Forte isso, né? Forte. Deus não pode abençoar aqueles que o coração está distante dele. Pense nisso. Então nós precisamos buscar uma vida reta diante do nosso Senhor. Coloca a sua vida diante do Pai nesse momento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, faz uma análise sobre a sua vida. As palavras que Deus tem colocado no meu coração, queridos, são palavras que nós possamos crescer no Evangelho de Deus. Se nós queremos ter uma vida abundante para com Deus, nós precisamos buscar uma vida de santificação. O que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é que nós não apenas venhamos conhecer a provisão de Deus, mas que nós venhamos conhecer sim o provedor, a pessoa de Deus. É na pessoa de Deus que nós iremos ter vida abundante. Eu quero que vocês entendam que a pessoa de Deus é tudo para nós. É na pessoa de Deus que nós vamos ter uma satisfação plena dentro das nossas vidas. É na pessoa de Deus que nós vamos ter vida feliz em qualquer situação. É na pessoa de Deus que nós vamos ser transformados e nós vamos ser pessoas melhores. É na pessoa de Deus que nós vamos viver aquele pecado que nós praticamos. É na pessoa de Deus que vai fazer com que nós iremos fazer as outras pessoas melhores, porque eu serei instrumento. Então Deus é a resposta para nós. Talvez você quer ser resgatado esta noite. Deus está te chamando essa noite, para você entregar o seu coração de uma forma inteira para Ele, para que o seu caráter seja mudado, para que suas atitudes sejam mudadas, para que as palavras da sua boca possam sair palavras edificantes. Tudo isso, meus irmãos, a pessoa de Deus em nossas vidas causa em nós um impacto de uma forma abundante. E esse é o desejo de Deus para com todos nós. Se essa palavra falou ao seu coração essa noite, diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua obra na minha vida. Eu sou essa pessoa.
Eu sou essa pessoa. Isso precisa ser trabalhado dentro de mim. Nessa área eu sou falho. Eu preciso ser mudado. Meus irmãos, uma coisa que é muito interessante é quando nós reconhecemos aquilo que nós precisamos mudar, quando nós nos arrependemos, e Deus começa a agir. É importante isso. Então é importante nós confessarmos e falarmos: Deus, esse sou eu. Nessa área, aqui o negócio aqui está meio bagunçado. E eu preciso de um milagre aqui. Porque eu quero entregar a minha vida para você inteiramente. Faça essa oração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Tu sabes, ó Deus, quem somos. Muitas vezes nós escondemos até de nós mesmos os nossos erros, os nossos pecados. Muitas vezes ignoramos aquilo que nós somos, Senhor. Nós deixamos de lado, porque não queremos enfrentar as nossas dificuldades. Mas é exatamente nessa área que nós negligenciamos o Senhor em nossas vidas. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, entregar em Tuas mãos cada um dos meus irmãos que estão confessando aqui, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado na vida dele e no coração dele. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o meu irmão que está fazendo essa entrega, ele possa ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Um encontro verdadeiro que venha mudar a vida dele de uma forma extraordinária, Pai. É assim que eu oro, abençoando, entregando, Pai, a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. E que o Teu nome seja engrandecido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar essa música. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Sobre mim, eu desconheço um outro amor.
abraça a pessoa que está ao teu lado. Diz assim para ela: Jesus é contigo. Jesus é contigo. Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você uma pessoa vitoriosa. Você vai vencer você mesmo e fazer de você uma pessoa que glorifique o nome do Pai. Esse é o desejo do coração de Deus, viu? Portanto, não se esqueça, você é amado. Você é amado.